Você sabe o que é uma reação química? Por que ocorre uma reação química? Não? Então vamos ver agora, conhecer melhor o que são as reações químicas. A reação química também pode ser chamada de transformação química e nada mais é do que uma transformação, uma mudança que ocorre com as substâncias. Então, uma reação química é muito fácil de percebermos que ocorreu e está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, a queima dos fogos de artifício é um tipo de reação química que libera calor. Outro tipo de reação química que também está presente no nosso dia a dia é o processo de fotossíntese realizado pela planta, porque ela absorve a luz solar, absorve o CO2 e transforma tudo isso aí em oxigênio. Então, nesse caso, a reação química nada mais é do que uma transformação de uma substância em outra. A reação química pode ser representada dessa forma aqui, ó. Então, cada bolinha dessa representa um elemento químico e o conjunto dessa bolinha é uma molécula. Então, nós temos aqui a reação química entre o hidrogênio e o oxigênio. Repare que entre o hidrogênio e o oxigênio existe um sinal de mais. O sinal de mais indica que está ocorrendo uma reação química. E depois desse sinal de mais e do oxigênio, nós temos uma seta. A seta indica que ocorreu uma reação química e que originou um produto. E esse produto foi a formação da água. Então, nós temos ali dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio formando aí a água. Então, a partir de uma reação química, nós temos a formação de um novo composto. Então, nós temos primeiramente aqui o estado inicial de uma reação química. Tudo que vem antes dessa setinha nós chamamos de reagentes. Então, o hidrogênio e o oxigênio são reagentes. E a setinha indica a mudança que ocorreu com essas substâncias. E depois da setinha nós temos aí os produtos dessa reação química. Então, os produtos, eles sempre vão estar depois da seta na reação química. Em relação às reações químicas, nós vamos ter algumas leis, são chamadas de leis ponderais. A primeira lei é chamada de lei da conservação das massas. Essa lei também é chamada de lei de Lavoisier, porque foi justamente Lavoisier que formulou essa lei, que chegou até o pressuposto dessa lei. Lavoisier, ele é considerado o pai da química moderna, porque ele fez várias descobertas importantes para essa área de química. Ele realizou experimentos com mercúrio. Mercúrio é aquele mesmo elemento químico que tem no interior dos termômetros, que serve para medir a temperatura. E aí, através desse experimento, Lavoisier percebeu que no interior de um recipiente fechado, ou seja, no interior pode ser de uma panela, pode ser de um becker fechado, a massa total não vai variar. Isso significa que a massa não muda. A massa de quem? A massa das substâncias. Qualquer que seja a transformação que venha a ocorrer. Então, ele percebeu através do experimento com mercúrio que a massa dos reagentes em uma reação química não vai mudar. Vamos ver como é que se aplica então essa lei de Lavoisier. Vamos ver aqui um exemplo de reação química do magnésio com o oxigênio. Repare que o magnésio tem uma massa de 24 gramas, mais 16 gramas do oxigênio. Então, a massa do magnésio com o oxigênio tem que ser igual à massa que vai dar no produto, de acordo com Lavoisier, com a lei da conservação das massas. Segundo ele, a massa em uma reação química não vai mudar. Então, aqui, através da reação química de magnésio com oxigênio, foi possível obter o óxido de magnésio, que teve justamente a massa de 40 gramas. 24 mais 16 vai dar aí 40 gramas. Outro exemplo da aplicação da lei da conservação das massas é essa reação química. Essa reação química é um pouquinho diferente da outra, porque nós temos uma reação de decomposição. Na reação de decomposição, um tipo de substância pode dar origem aí a uma ou mais substâncias. No caso da água, que vai ser formada de hidrogênio e oxigênio, ela vai ser decomposta através dessa reação química. Nós temos 18 gramas de água, que através de uma reação química
né, obteve-se o gás hidrogênio, 2 gramas, mais o gás oxigênio, 16 gramas. Então, a soma do lado de cá da seta tem que ser igual à soma do lado de lá, de acordo com a lei da conservação das massas. Então, 2 mais 16 será igual a 18 gramas, que é a mesma massa da água. Então, a soma da massa dos reagentes, que está do lado de cada seta, tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Lavoisier, ele formulou a famosa frase que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, em uma reação química, nós temos nada mais, nada menos do que a transformação de uma substância para outra. Uma outra lei bem importante que nós temos também em relação às reações químicas é a lei das proporções constantes. Essa lei foi estabelecida por Proust. Ela também é chamada de lei de Proust, justamente porque foi estabelecida por esse químico francês, Joseph-Louis Proust. E essa lei diz o seguinte: determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, que foi o que nós já vimos. E essas substâncias mais simples, elas estão unidas entre si em proporções constantes de massa. Quer dizer, a proporção, a quantidade de massa dessas substâncias simples que formam a substância composta não vai mudar. Por exemplo, a água é uma substância formada de que nós vimos de hidrogênio e oxigênio. A água, nós temos uma proporção fixa de hidrogênio e de oxigênio, que nunca vai mudar para formar água, sempre vai ser aquela mesma proporção. De acordo com essa lei, nós temos que as massas dos reagentes dos produtos participantes de uma reação química mantêm a proporção constante. Então, de acordo com isso, nós vamos entender o seguinte, esse quadro aqui, ó. Determinar os valores de X e de Y. Então, nessa primeira experiência, nós tivemos aí o carbono com 12 gramas, reagindo com 32 gramas de oxigênio e originou um produto X gramas, que nós não sabemos. Então, vamos encontrar o valor de X. Como vamos encontrar esse valor de X? Nós sabemos que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, é bem simples. Então, nós vamos fazer 12 mais 32 vai ser igual a X. 12 mais 32, 44. Então, a massa de X vai ser 44 gramas. A segunda experiência, nós tivemos 36 gramas de carbono e Y gramas de oxigênio, que deu origem a 132 gramas de CO2. Da mesma forma, nós vamos fazer 36 gramas mais Y gramas tem que ser igual a 132, que deu aí uma equação de primeiro grau. Então, bem fácil de resolver. Vamos deixar isolar a incógnita, que é Y. Então, vamos fazer Y igual a 132 e o 36, que estava positivo, ele vai passar negativo. 132 menos 36, Y será 96 gramas. Então, essa foi aí um pouquinho sobre as reações químicas. E qualquer dúvida, deixem nos comentários ou é só chamar.